Bem, Cristiana, então como eu enviei o material para vocês falando sobre a hidrosfera, e esse assunto nós iremos abordar. Mas antes, precisamos entender, né, que a hidrosfera está relacionada às águas, às águas do planeta. E a Terra, ela levou muito tempo, muitos anos, né, para ser o que ela é hoje. E embora que, mesmo hoje, ela ainda vive em transformação. Naturalmente, a Terra, né, está sempre se transformando. Mediante as nossas ações, tem influenciado mais ainda, né, tem provocado mais rapidamente essas mudanças. Então, aí a Terra tem 4,6 bilhões de anos. Quando a gente vai na Bíblia, diz assim, mas descreve que o mundo foi feito em 7 dias. Então, entendamos o seguinte. Na Bíblia, é uma forma poética, há também muitas metáforas, porque para Deus, o tempo não é o mesmo tempo nosso. O tempo de Deus é um e o tempo humano é outro. Nós temos a cronologia, né? A organização do tempo. Mas Deus, ele não vai seguir isso. Então, 7 dias, aliás, 6 dias, que ele descansou, segundo o relato bíblico, 6 dias pode ter sido milhões e milhões de anos. Já que Deus é eterno, então as coisas podem ter sido feitas com total paciência. Agora, para nós é que significa muito esse tempo, mas para Deus não é nada. É um tempo pequeno, né? Mas 4,6 bilhões de anos é muito tempo para nós, né? É como diz, muitas vidas vividas. Então, durante todo esse tempo, aconteceram várias transformações. A água, ela chegou na Terra através, né, de chuvas de meteoritos, segundo a ciência. Houve uma chuva de meteoritos e nessa chuva de meteoritos vinham partículas, né? Como sabemos, a água, ela tem sua formação, sua composição por átomos, né? Que são hidrogênio e oxigênio, né? Deu forma H2O, como se chama, né? Hidrogênio e oxigênio, é a fórmula da água. Isso quimicamente falando. E aí, a partir do momento, né, que foi tendo essa chuva, todas essas partículas, né, foram se unindo. Os átomos, né, transformados em moléculas, deu origem às águas dos oceanos, dos rios, né, e tudo mais. Então, é esse o ponto que nós vamos estudar. Mas, a Terra, ela sofreu, que nós vamos ver, né, cada um, ela sofreu grandes transformações para que pudesse existir a vida humana. Então, a Terra, ela foi constituída da litosfera, que no caso estão as rochas, as pedras. Depois vem a atmosfera, que é a camada gasosa que envolve a Terra, que a gente até estudou, né, os efeitos que a atmosfera causa no planeta e a proteção que ela gera sobre o planeta, a atmosfera, e a hidrosfera, que é a das águas. Então, o conjunto das águas está na hidrosfera, o conjunto das pedras, das rochas está na litosfera. Os gases, né, o oxigênio, o hidrogênio, o gás carbônico e outros gases mais estão na atmosfera. E juntando esses três, litosfera, atmosfera e hidrosfera, deu origem à biosfera. A biosfera é a camada da vida, é onde nós estamos. É onde estão os seres vivos, né? As plantas, os animais e nós, seres humanos, que vivem. Então, para que existisse a biosfera, teve que existir antes, né? Teve que existir primeiro a formação desses outros três elementos. E aí hoje nós vamos focar um pouco sobre a hidrosfera. Então, como eu falei, a hidrosfera está relacionado à água, a toda a água do planeta. E quando a gente observa aqui o planisférico, podemos ver ele ali azul, né? Mais azul. Então quer dizer que o planeta, ele é formado mais por água. E essa água a gente vai encontrar ela em estado líquido, em estado sólido e em estado gasoso, né? São as três formas que a gente encontra a água no planeta: líquido, sólido e gasoso. Líquido, né? A gente já bem sabe como é. É o que a gente mais encontra até. O gasoso é no processo de evaporação. E o sólido, nós temos as geleiras, né? O gelo é o estado sólido das águas. Pronto. Aí, depois, né, dessa
constituição que temos da água, né? A fórmula H2O, né? Nunca esqueça, H2O, a mistura desses dois elementos, né? Quimicamente falando, deu origem à água, né? E só que há uma questão. Se a gente observar o plano esférico, nós vamos perceber que há uma distribuição desigual das águas oceânicas na Terra, não é? Uma distribuição desigual. Como assim uma distribuição desigual? Na parte norte, como a gente vê aqui, o plano esférico ele é dividido em norte e sul, que eu já falei para vocês. O que divide o norte e o sul é a linha do Equador, a linha imaginária. Então, aqui onde é a linha do Equador, aqui embaixo nós temos o hemisfério sul, que é onde nós estamos. E acima nós temos o hemisfério norte. Se observarmos no hemisfério norte, os maiores países, os maiores territórios do mundo estão lá em cima. E mais embaixo, no sul, tem menos. Então, aqui no sul temos mais água, pode observar, e acima nós temos, né, mais terra. Então, tem essa diferença. Então, no hemisfério sul, predominam mais água, né? Nós temos a maior predominância das águas, menos terra. E no hemisfério norte, a maior predominância de terras. Isso está bem claro para ser observado. Aí nós temos os seguintes oceanos. Primeiro, a Terra é constituída, 71% do planeta Terra é constituído por água. Dos 100% da Terra, 71% é só água. 29% é que são as terras hermessa, que chama, né? Que são os continentes, né? Antes era um só continente, que eu acho que eu já falei, que era Pangeia, e aí, em relação ao movimento das placas tectônicas, deu origem a 6 continentes. Então, o planeta é mais água. E aí nós tem uma diferença também, que a gente precisa entender, entre mar e oceano. Mar encontra-se profundidade, e oceano não encontra a profundidade. Existe profundidade? Sim, mas o ser humano não consegue chegar nas profundezas dos oceanos, principalmente do Atlântico e do Pacífico. E o Pacífico é até comentado como, embora receba esse nome Pacífico, mas diz que é o oceano perigoso. Talvez sejam lendas, não sei. Mas há alguns relatos sobre esse tipo de assunto. Aí os oceanos, historicamente falando, são 4. É o Oceano Atlântico, que banha o nosso Brasilzão, aqui lindo, o Oceano Atlântico. O Oceano Pacífico, que é o maior de todos os oceanos, o Pacífico. O Oceano Índico e o Oceano Glacial Ártico. Historicamente são 4. Mas já há uma discussão, né, que a Antártida também é considerada um oceano. Há uma briga entre geólogos, historiadores. Como eu disse, historicamente são 4 oceanos. Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Oceano Índico e Oceano Glacial Ártico. Aí outros dizem que existe o Glacial Antártico, né? Que seria aqui embaixo. Bom, mas historicamente nós temos esses 4 oceanos. Porque a Antártida é considerada um continente, por isso que há esse conflito. Ou é um continente ou é um oceano, né? Não pode ser os dois. Então vamos para a linha dos 4. Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Oceano Índico e Oceano Glacial Ártico. Mas dentre esses 4, o mistério mais insondável está entre esses dois, Oceano Atlântico e Oceano Pacífico, né? Ou seja, são os oceanos que dão mais dificuldades de chegar nas suas profundezas. Então, diante disso, né, vem a questão também das consequências da distribuição das terras remessas do oceano, que foi o que eu falei. Há uma parte, né, que no caso no norte há mais e no sul, né, tem menos. E o que acontece entre isso? Entre os fenômenos, a concentração de terras hermessas no hemisfério norte e a maior proximidade entre elas exerce influência sobre alguns fenômenos, tanto de ordem física como de ordem cultural. Então, esses aqui, por ser mais próximos, né, por ter mais terra, eles exercem fenômenos de ordem natural, de ordem física e de ordem cultural. Os de ordem física, destaca-se a dispersão das espécies vegetais e animais. Sabe-se que a dispersão de vegetais pode ocorrer pelo vento, né? Pelas correntes marítimas, pelos animais, pela ação do ser humano. Ou seja, são mais próximos. Por isso que eles têm características
os países do hemisfério norte, eles têm características parecidas, né? Ambas, né? Parecidas. Outra coisa. Além disso, pelas correntes marítimas, como eu falei, isso explica, em parte, a maior semelhança da flora e da fauna, ou seja, entre as florestas, que há semelhança entre os países da região norte, como também dos animais, né, que é a fauna e a flora. Como eu disse, no hemisfério norte. No aspecto cultural ainda do hemisfério norte, destacam-se as migrações dos povos no hemisfério norte, por ser mais perto aqui da Europa, a Ásia, até da própria África aqui, né? Houve uma migração muito grande, ou seja, uma relação cultural mista desses povos. Os contatos culturais e a dominação territorial de alguns povos sobre outros foram facilitados pela proximidade das terras hermessas e da presença do mar Mediterrâneo, que isso vocês vão estudar nos próximos anos, né? Que foi o domínio europeu sobre a Ásia e a África, por conta da proximidade territorial. Fez com que a Europa conseguisse exercer e assim também influenciar culturalmente. Já no hemisfério sul, aqui embaixo, teve que se desenvolver as grandes navegações. Através de embarcações é que foi possível chegar, né, na parte sul, por conta, né, do distanciamento e das próprias águas. Teriam que enfrentar os mares para poder chegar até aqui. Aí já foi um pouco mais difícil. A água doce. Então, como planeta, eu acredito que vocês já sabem, que em outros momentos já devem ter estudado, e sabem que de toda a água do planeta, que existe no planeta, dos 100% de água, 97,2% água salgada. Ou seja, não é a água que a gente vai beber. E pode até beber, mas ela tem que passar por um processo que é o dessalinizador, que diz que é muito caro isso. Nem todos os países têm condição de adotar tal tecnologia. Então, o planeta ele é constituído mais de água salgada. Porém, importante, né? Há uma grande quantidade de seres vivos aquáticos debaixo dos oceanos que garantem a nossa existência. São os seres mais fotossintetizantes do mundo. Estão lá. Tem gente que diz que o pulmão do mundo é a Amazônia. Não. O pulmão do mundo está dentro dos oceanos, debaixo das águas dos oceanos. Porque são os seres que realizam, né, a maior fotossíntese. Ou seja, que produz mais oxigênio para a nossa sobrevivência. Por isso que há um cuidado muito grande com as reservas de petróleo que são encontradas nos oceanos. Porque o petróleo, quando há a questão da perfuração, se houver vazamento, ele mata todas as vidas que ali existem. Aí, se matar aquelas vidas, quem é que vai realizar a fotossíntese para nós? E aí fica difícil, né? Então, as águas dos oceanos, embora não sejam água potáveis para a gente estar bebendo, para o consumo humano, mas é importante para garantir nossa vida, porque lá existe, né, os maiores seres fotossintetizantes e também onde leva, né, à ocorrência de grandes precipitações. Porque quando há o processo de evaporação, não vai subir sal. A gente sabe que no processo de evaporação só sobe mesmo, né, as gotículas, né, o vapor mesmo da água. Tem gente que acredita que até as bactérias sobem. Loucura. Não sobe nada disso. É só o vapor mesmo, puro. Por isso que a água da chuva é a água mais pura, é a água destilada, porque ela não leva nada de ruim, né, para a superfície. Agora, tem um detalhe, que são as chuvas ácidas, que isso aí já é provocado por outro fator que a gente vai ver, que pode discutir isso depois. Não vamos fugir aqui do foco. Voltando, então, há mais água salgada do que água doce. E aí, o que é que sobra de água doce? 2,8%. 2,8% é de água doce, de água potável. Mas tem outro detalhe. Quando a gente pega esses 2,8%, apenas menos, na verdade, de 1% é o que a gente usa para o nosso consumo humano. Porque uma parte está congelada, outra parte está em forma de vapor, né? Então, assim, não dá, esses 2,8% ainda é retirado muito, né,
que não é usado no nosso consumo. Por isso que há a preocupação da preservação. Porque o que a gente usa, eu mandei até a imagem para vocês, é o mínimo. Então, os rios e correntes de água, apenas 0,003% a gente usa de água para o nosso dia a dia. E aí você vê, nossa, o rio tá cauteloso, cheio d'água, nossa, o mar, o açude, não sei o quê. Mas é como se tem um mais bem grande. E a gente tem que ver a quantidade de água e se realmente é possível. Porque por conta do solo encontrar sal, né, nutrientes demais, né, nem nutrientes, sais minerais, eu quero dizer, que são provenientes dos nutrientes, às vezes a água fica saloba, que chama. E aí não dá nem pra gente usar no consumo humano, né? A gente cava aí poço, cacimbão, né, no popular aqui, e às vezes encontra pedras de sal, né? Então há algo de estranho, de errado, porque as águas continentais, elas deveriam ser água doce, né, potável, mas nem sempre são. Então é alguma coisa errada que está tendo no solo. Que é outro ponto importante. Existem as águas, né, continentais e as águas oceânicas. Então as oceânicas é isso, né, que está lá no oceano, bonitinho, que a gente não pode usar para beber. E eu disse, pode, se tiver um dessalinizador, mas também não é tão bom assim. E as continentais é a que a gente usa no nosso consumo humano. Até um ponto que eu coloquei, né, que é o potável e não potável. Então a potável é aquela que passa por tratamento, né, que a gente usa para beber água do rio. Aqui a gente bebe água do São Francisco. É água potável, ela passa pela rede de tratamento e tudo mais até chegar em nossas casas para o nosso consumo. Se ela não for tratada, vai trazer uma série de doenças para a gente. Então, a água doce, que é a que a gente usa no nosso consumo para a gente viver, sabendo que nosso corpo é formado mais por água, é a água menos, né, que existe no mundo todo. E aí, nessa questão, vem os recursos hídricos. Então, no mundo todo, falando agora a nível de mundo, existem os lugares em que há abundância maior de água doce, de água potável, né, de recursos hídricos. Então, o Brasil, o nosso lindo país, né, é um país riquíssimo em água potável, né, tanto nas águas que tem, né, continentais, essas águas continentais que são os rios, né, os rios, os poços, as lagoas, os açudes, as barragens, né, como a gente conhece, e as águas subterrâneas. Então, nosso país é riquíssimo. Sem falar que nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo, que é, né, o Rio Amazonas. É o maior rio do mundo. Que embora tenha sua nascente em outro país, aqui vizinho ao nosso, mas ele faz o percurso pelo maior estado brasileiro, territorialmente, né? Estado do Amazonas. Bom, então, como eu estava falando, os recursos hídricos, e nós temos em abundância aqui, inclusive o nosso é o São Francisco. Aí, no caso, vem a questão das águas subterrâneas também. Mas antes, os recursos hídricos correspondem às águas da superfície subterrânea disponível em uma região ou bacia hidrográficas que podem ser obtidas para uso nas atividades humanas. Então, essas é que a gente utiliza para as atividades, para plantar, para beber e tudo mais, né? E as águas subterrâneas. As águas subterrâneas é a água que existe abaixo da superfície terrestre, que é uma água muito importante. A gente não tem ideia da importância que as águas subterrâneas têm. É nosso volume morto, como se chama. Nas raízes das vegetações. As reservas subterrâneas se formam a partir da infiltração da água, da chuva, pelos poros do solo e das rochas. Que vocês têm até essa figura, né? Ela vai sendo infiltrada nos poros das rochas e vai para o subterrâneo. É como diz, é uma caixa d'água, só que é uma caixa d'água enorme que temos debaixo da gente. E aí tem a zona não saturada e a zona saturada. As zonas não saturadas, chamada também de zona de aeração, é a área em que os poros de solos e rochas encontram-se preenchidos por ar e água. Essa. E a zona saturada, os poros das rochas ficam totalmente preenchidos por água, no limite entre as duas zonas,
forma-se uma superfície chamada superfície freática ou lençol freático, que encontra, né, os lençóis freáticos, lugares que você menos imagina que possa existir água, e vai lá, né, às vezes é um especialista, vai detectar a fura, né, os poços. E tem poço que quando é perfurado, quer dizer, vai trazer uma excelente água, né, ali para pode ser para o uso diário, né, em casa, como também para a agricultura. Nós temos os aquíferos. Os aquíferos, eles são muito importantes, né, que já provém dessa reserva de água no subterrâneo. A quantidade, né, de água, uma grande quantidade de água, ele gera os aquíferos. Para a gente ter ideia, os aquíferos, eles acumulam mais água que rios, do que açudes, do que lagoas e tudo mais. Eles acumulam mais água. É tanto que os aquíferos já servem para abastecer determinados rios. Então, existem rios perenes, que são aqueles rios que não secam, como, por exemplo, o São Francisco. Ele já passou por várias grandes, né, prolongadas secas, mas o seu leito ele permanece. E outros rios mais. Porque a garantia são os aquíferos. Eles mantêm até o leito desses rios, a água, né, que fica minando, né, jorrando. E aí mantém o curso dos rios. E aí é por isso que eu digo que existem, né, os rios perenes. Né? Eles garantem o abastecimento de rios. É por isso que temos que ter cuidado com o manuseio do solo. A exploração de aquíferos no mundo vai causar o desaparecimento dos mesmos, porque só explorando e não tendo retorno, por conta do problema que já está acontecendo na camada da atmosfera, que a gente depois vai ver isso, o problema da camada da atmosfera vai intervir na hidrosfera. Porque se houver menos chuva, então a tendência é que a água desapareça do planeta, a água potável. E essa interferência ela é humana. Então os aquíferos estão sendo bastante explorados, principalmente nas regiões que já são desérticas. E aí, quando tira muito, que diz assim, mas a água ela não acaba. Realmente, ela é um bem renovável, mas pela alteração na camada da atmosfera, pode levar ao desaparecimento, porque ela é um agente, né, que age a favor, né, do retorno da água ao planeta. Bem como também a exploração desenfreada da litosfera, né, dos montes, né, dos vales, das montanhas, das cordilheiras, que a gente tem que ter cuidado, que fazem parte da litosfera. Porque é um conjunto, é o efeito dominó. Se houver alteração na atmosfera, essa alteração ela vai trazer para a litosfera e para a hidrosfera e, consequentemente, para a biosfera, que somos nós. Então, com esse uso desenfreado por indústrias e tudo mais, tem levado, né, os aquíferos, né, os lençóis freáticos, né, os subterrâneos, as águas subterrâneas, a sofrerem muito, né, a deixarem até de existir. Tem países aí como os Estados Unidos, Índia, Arábia Saudita, o Kuwait, eles usam muito isso, então correndo esse risco. O que nos leva a temer uma possível guerra no mundo por água. O nosso país ele é visado pelas grandes bacias hidrográficas que aqui existem, água potável. Então pode existir guerra sim por água no planeta. Hoje a gente vê uma disputa aí pelo petróleo e daqui a pouco vai ser por água. Aí é que o bicho vai pegar porque a gente precisa de água para viver. Então tem lugares aí que vivem com o mínimo possível de água. Como por exemplo na Arábia Saudita. Já se ouviu falar, né, de que quando eles usam a água no banheiro, a água já retorna novamente, já passa por um processo, já recicla a água e a água já volta para o uso normal. Então a intervenção humana no ambiente é muito perigosa. Por quê? O que pode acontecer? A ocorrência do desmatamento, o processo de evapotranspiração será interrompido e, como consequência, as chuvas serão reduzidas e o clima alterado. Como eu disse, na medida que há muito desmatamento, então vai diminuir a evaporação. E se diminuir a evaporação, tanto a agressão ao meio externo, que eu digo aqui o meio fora, terreno, como também das águas. As águas são atingidas por essa busca desenfreada por petróleo que mata muitas vidas que há lá. E aqui fora o desmatamento também desenfreado porque querem usar o solo aí, né, de todo jeito. Então tudo isso pode acarretar
no sumiço das águas potáveis do planeta. Então, a importância da gente cuidar, da gente preservar. Outra coisa, o lixo, ele contamina esses lençóis freáticos. A gente não tem ideia do mal que a gente causa ao ambiente quando a gente deixa o lixo aí jogado de todo jeito. Ou quando você faz o aterro do lixo também de forma errada. Que isso também é outro ponto a ser estudado. O lixo, a única forma até hoje que se discute sobre o fim que a gente pode dar ao lixo são os aterros sanitários. Mas o aterro sanitário é um gasto, né, grande. E os governantes não querem meter a mão no bolso. E aí o problema vem para todo mundo. Porque enterrar o lixo de todo jeito, né? Só abrir um buraco, jogar o lixo lá dentro, entupir e sair, não pode de forma alguma, porque o lixo vai se decompor, né? E vai contaminar. A gente sabe que bateria de celular, pilha velha e outras coisas mais, eles têm o poder de contaminar os lençóis freáticos. E se contaminar os lençóis, então a gente perde essa grande reserva de água do planeta. Então tem que saber manejar o solo, tem que saber descartar o lixo, e a gente tem que reivindicar isso do poder público. Então, por enquanto, a gente fica por aqui e depois a gente procede a aula, né, com outros pontos.